Bom, essa é a primeira aula para os alunos do segundo ano do ensino médio. Eu resolvi fazer o seguinte, dar sequência ao planejamento que eu havia feito antes da pandemia. E aí eu improvisei aqui um PowerPoint aqui na TV para poder facilitar o entendimento. Aí vocês podem ir copiando no caderno, tal, tudo, né, como se fosse matéria mesmo dada, né, como se fosse coisa da lousa, tá? Então, alunos do segundo ano do médio. Bom, a primeira parte vai falar sobre os fenômenos periódicos. Eu resolvi dar um apanhado geral dos assuntos nessa primeira aula e depois a gente vai fazendo o aprofundamento, tá? Por enquanto eu vou falando assim superficialmente, aí tá aí a definição, se quiser copiar pode copiar, mas o que seria fenômenos periódicos, né? Fenômenos são qualquer coisa que acontece na natureza, e o periódico seria na situação que ele vai se repetir, né? Então aqui eu coloquei como se repete o intervalo de tempo, né? Então pode ser qualquer tempo. Aí tem alguns exemplos assim do dia a dia, só para contextualizar. Os dias da semana são 7, ele repete de acordo com o período. Os dias, né? As semanas, os meses, os anos, todos eles têm um período de repetição. Então esses são exemplos de fenômenos que são chamados periódicos. E o movimento da Terra em torno do Sol, para quem acredita que a Terra não é plana, hein? Então toma cuidado aí, tá? Então esses são só exemplos, por exemplo, os dias das semanas, tem meses que é 31, 30, mas eles repetem, né? Janeiro, por exemplo, sempre é 31, então é um período de repetição. Os dias da semana são sempre 7, tá? Os meses, 12, né? 12 meses no ano, 336 ou 335, depende do movimento e tal. E aí, só por curiosidade, né, a Terra demora um ano completo para dar a volta em torno do Sol. Então esses são exemplos de fenômenos periódicos. Se a gente fosse representar esses fenômenos em uma função, ele daria um gráfico desse tipo aqui, né? Então essas ondas que tem são os períodos que ele vai se repetir, tá? É só superficialmente, é só para a gente poder ver. Então tá lá a definição, pode copiar também, e a representação do gráfico desses fenômenos que eu dei a ideia para vocês, ficaria algo mais ou menos assim, que é um gráfico novo, né? E tenha bastante paciência com vocês, porque esse conteúdo do primeiro bimestre de matemática, ele é muito tenso, né? Ele é muito complicado de se entender, tá? Mas a gente vai fazendo devagar. Ainda tem essa dificuldade das aulas serem à distância, mas vamos lá. Bom, dentro dos fenômenos e das funções periódicas, tem as funções chamadas de funções trigonométricas, que aí você vê, o gráfico é parecido com aquele primeiro exemplo que eu dei, que é da função periódica, né? Então, dentro das funções trigonométricas, vai entrar 3 tipos, mas os mais estudados seriam o primeiro e o segundo, que é chamada de função seno e função cosseno. E aí o que acontece? Para quem não tem o domínio da geometria plana, vai ter muita dificuldade aqui. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar uma revisão para vocês compreenderem os processos de toda a geometria plana, focado nisso aqui. Então a gente tem, por exemplo, o seno, cosseno e tangente, que é conteúdo do nono, mas geralmente os professores não vão pular desses conteúdos aí, que é meio complexo. Na parte de baixo, no eixo de x, a gente tem lá 2π, né? Esse π ele vem do círculo, então precisa estudar, e tanta representação do seno e cosseno, ele também é representado dentro do círculo trigonométrico. Então, sem essas noções de geometria básica, a gente não consegue entender quase nada disso aqui, tá? Então eu só coloquei assim um apanhado geral, não precisa, não entendi tal, eu só estou dando um apanhado geral da situação, depois a gente vai aprofundar, tudo bem? Bom, aí o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a parte de revisão da geometria. Eu vou começar desde o começo com o quadrado, tá? Passando para as outras situações, e depois eu vou fazendo alguns exercícios para ficar de exemplo, tá? Mas essa é só a primeira parte da introdução.